não foram, porque na lição não dá para passar tudo, né? E nem na mensagem também vai dar para passar tudo. A gente vai ter que correr um pouquinho, mas que a mensagem possa ser realmente transformadora na nossa vida. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Vamos ocupar nossas mãos e fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, por essa mensagem, meu Deus, que Tu designou, Senhor, para que fosse passada nesta manhã, Senhor. Que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado aqui nesta manhã, que Tu tenha misericórdia de nós, principalmente de mim, que sou um indigno pecador, escolhido para levar a Tua mensagem, Senhor. Que os anjos estejam aqui também para nos proteger, nos auxiliar na interpretação das Escrituras, e que Teu Espírito Santo nos ilumine e abra nossa mente para compreender o que Tu queres de nós nesse tempo do fim, e também, Senhor, para nos fortalecer cada vez mais e mais. Perdoa nossos pecados, batiza-nos com Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 2, ele fala de uma estátua, né, do sonho de Nabucodonosor. Teve aquele sonho daquela estátua assustadora. O livro de Daniel, ele é um livro para os nossos dias. Ele é um livro que deve ser pregado hoje, não apenas pela forma que Daniel viveu, principalmente em território pagão, mas por conta de suas profecias apocalípticas, e principalmente porque a principal profecia se cumprirá em nossos dias, a volta de Cristo, o estabelecimento do eterno reino de Deus. Amém. Por isso a importância de estudar esse livro e se aprofundar no relacionamento pessoal com a pessoa de Cristo Jesus. Em especial nesse capítulo 2, antes de fazer uma breve recapitulação do capítulo 1, vimos, dois poderes em conflito, Babilônia e Jerusalém. A falsa adoração contra a verdadeira adoração. Duas cidades, dois povos, o bem contra o mal. Vimos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias tomaram firme decisão em ficar ao lado de Jeová, o Deus vivo e verdadeiro, mesmo rodeados e cercados por uma cultura pagã, numa terra estranha, um ambiente totalmente desfavorável para um servo de Deus. Assim, eu assemelho também como é a nossa terra aqui, o Brasil. As pesquisas apontam que é um país cristão, a Constituição diz que é um país laico, mas na verdade, pela cultura a gente vê que é um país pagão. Nesse capítulo 2 de Daniel, deixa claro que somente Deus conhece o futuro, só Deus pode dizer o que vai acontecer, como relatado em Isaías 44, no verso 6 e no verso 7. Vamos começar a leitura. Daniel capítulo 2, do verso 1 ao 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Magos, encantadores, feiticeiros, caldeus. Esse time pretendia ter o conhecimento do futuro, uns usando apenas um recipiente com água e azeite, por meio das configurações do azeite na água. Outros pretendiam ter o poder para predizer o futuro e resolver os problemas por meio da astrologia, dos corpos celestes, pelos signos do zodíaco e para determinar o comportamento e estilo das pessoas. Tem gente que acredita nisso até hoje. Eu sou de virgem, então eu sou tímido, eu sou de touro, então eu sou assim, e assim vai. Outros praticavam a magia negra, pretendiam se comunicar com os mortos. E os caldeus eram a elite intelectual de Babilônia. Eram os astrônomos daqueles dias,
eficientes em matemática e filósofos. Continuando no verso 4 e no verso 5. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serem despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. O rei realmente não estava à brincadeira. No verso 7, eles pedem ao rei que lhes conte o sonho. Mas para piorar a situação deles, o rei Nabucodonosor não se lembrava o que havia sonhado e logo percebeu que eles queriam ganhar tempo para poder criar uma interpretação falsa. Mas o rei negou-lhes. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Verso 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Aqui nós vemos, também como a lição falou, há 2 semanas atrás, se não me engano, sobre a imanência de Deus. É um Deus forte, um Deus que está transcendente acima do tempo, mas que ele se faz presente no meio de suas criaturas. A maior prova disso foi a própria vida do filho dele aqui na Terra, né? Guilherme Miller, um dos pioneiros da nossa igreja, ele era deísta, né? Deísta são as pessoas que creem em Deus, um Deus Todo-Poderoso, mas que acreditam que Deus está lá em cima e deixou as criaturas deles a mercê, como diz por aí, ao Deus dará. Mas a gente vê essa imanência de Deus, por exemplo. Abra a Bíblia em Isaías, no capítulo 57. Esse para mim é um dos versos mais belos da Bíblia. Isaías 57. Você vai voltar a Bíblia mais um pouco, vai passar por Ezequiel, Jeremias e chega em Isaías. Ele está próximo de Salmos também, no meio da Bíblia. A minha paginação aqui é na página 500, não sei na de vocês. Isaías 57, no verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus ele se faz presente onde tiver uma alma, né, precisando dele, suplicando por ajuda, por socorro. Pode ser num hospital, pode ser em cima de uma cama dentro da sua própria casa, pode ser no desemprego, onde tiver um filho de Deus, né, sofrendo, padecendo, ele ali se faz presente. Aqui também vemos a forma como Deus se comunicou com o rei, né, na linguagem dos sonhos. Os babilônios, eles davam muita importância aos sonhos. Vemos também a inutilidade dos sábios. E voltando para Daniel, no capítulo 2, é bom você deixar marcado esse capítulo 2 de Daniel. Daniel 2, no verso 13. Diz assim, né? Depois que o rei deu o decreto. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Como a lição ensinou, 3 anos haviam se passado e eles tinham acabado de se formar, né? Interessante aqui, né? Depois de passar por aquela prova, arriscado até morrer, porque eles recusaram o medo do evangelho do rei, né? Confiar em Deus, tomaram ali uma firme decisão. Ele já, após 3 anos, ele já passa por outra prova. Ou seja, a vida do cristão, ela é de provação, né? Se a nossa vida está tudo muito bom, está sobre água fresca, alguma coisa está errada. Daniel 2, do verso 14 ao 16, Daniel fala com o chefe da guarda, Arioque, e fala com o rei, pedindo-lhe tempo, e o rei assim concedeu, né?
Interessante que aos sábios ele não concedeu tempo, mas a Daniel, muito provavelmente, porque conhecia, era passado um relatório a ele, ele sabia da dignidade de Daniel e seus amigos, o rei concedeu misericórdia. Vemos também aqui a misericórdia de Deus, né? Já que para o restante. O rei não concedeu tempo, mas aos seus servos o rei concedeu. E tudo isso aí começa no capítulo 1, né? Quando Daniel resolve firmemente não se contaminar, e ali Deus concede misericórdia a Daniel. Os problemas, as provações aumentaram na vida de Daniel e de seus amigos, como é relatado capítulos depois, mas aumentou também o relacionamento deles com Deus. Aleluia! Uma palavrinha que aparece bastante no livro de Daniel, que deve ficar também na nossa mente, desde o primeiro capítulo, é a palavra sabedoria, ou palavras relacionadas a ela, como sábio ou entendimento. Na Bíblia, a sabedoria sempre estará ligada ao estudo das Escrituras, aliada à obediência a Deus, ao que se lê. Salmo 111, verso 10, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes 12, no finalzinho do capítulo, nos diz que o importante de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus trará juízo todas as coisas. Em Apocalipse 14, falando sobre a vinda do juízo e da queda de Babilônia, chamando a humanidade para a verdadeira adoração, nos mostra que os vencedores, os que vencerão a besta, são os que guardam os mandamentos de Deus. Amém. E um dos mandamentos de Deus é estudar a sua palavra, estudar as profecias. João 5,39, Apocalipse 1, verso 3. Por isso a importância também de tirarmos tempo a cada primeira hora do nosso dia para a meditação em sua palavra e na oração. Por isso a importância de se afastar do mundanismo. Esse capítulo 2 de Daniel destaca a soberania de Deus, não apenas pela profecia no sonho, mas fazendo com que o rei se esquecesse, o que impressionou o rei ainda mais. Voltando a falar da inutilidade dos sábios, da astrologia e etc., nada disso ainda hoje agrada a Deus. Horóscopo, bola de cristal, consulta aos mortos, espiritismo de forma geral, e etc. E tudo isso faz parte da cultura moderna de hoje. São agentes de Satanás que estão por todas as partes, principalmente na mídia, também nas telas de cinema. Deixe marcado aí Daniel capítulo 2 e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 16. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 16, no verso 13. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Falando sobre isso, Ellen White nos diz que são o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo, em todas as suas formas. Esses 3 estão unidos por meio do falso dom de línguas, por exemplo. O mesmo dom de língua falado nas igrejas pentecostais é o mesmo dom de língua falado na igreja católica e também nos terreiros de Umbanda. Também tem a doutrina da imortalidade da alma. E Ellen White nos diz que é por meio do espiritismo que Satanás unirá ou tentará unir a igreja com o mundo. Só que, enquanto nessas igrejas ele lança seus falsos ensinos, aqui a gente fala de doutrina, não das pessoas. Sabemos que Deus tem seu povo em todas as igrejas, pessoas fiéis, sinceras e honestas, né, que servem a Deus na luz que eles têm. Só que enquanto nessas igrejas ele lança seus falsos ensinos, muitos de nós, adventistas, damos audiência a seus falsos ensinos por meio de filmes, seriados, novelas e etc. O que acontece? Muitos dos irmãos se entorpecem desse tipo de entretenimento, linguagem obscena, linguagem obscura, violência, imoralidade. Aí depois, por qualquer motivo, se magoa com alguém na igreja
fica com raiva do pastor porque o pastor não visitou, ou com alguém que não lhe cumprimentou na porta, enfraquece, falta fervor em se envolver na missão de salvar as almas, tudo isso porque a mente está poluída com os ensinos do inimigo. Vamos voltar para Daniel no capítulo 2. Daniel capítulo 2. Verso 17 e verso 18. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vemos aqui, né, a importância de tudo de orar antes, né? A importância também dos cultos de oração. Não sei aqui nessa igreja, mas lá a gente vai começar na quinta-feira, os 10 dias de oração e jejum. Esse ano em busca de resgatar os afastados. Nós vemos também no capítulo 2, seguindo do verso 19 ao 23, a gratidão de Daniel. Deus ele dá a bênção a Daniel, dá o livramento e ele se lembra de orar agradecendo. Muitas vezes nós recebemos a bênção e esquecemos de agradecer a Deus. Achamos que não é importante. Daniel 2,25, o chefe lembra ao rei, né, de onde Daniel veio, né, dos cativos de Judá. Do verso 26 ao 28, vemos a humildade de Daniel. Vemos também que Daniel faz questão de dizer ao rei que o time que ele confiava não podia revelar nada. E vemos a exaltação a Deus por meio de Daniel, testemunho na presença de todos. Daniel 2, do verso 31 ao 35, onde ele relata o sonho. A ênfase aqui na profecia é a volta de Cristo, ou o reino de Deus naquela época. Do verso 38 ao 45, ele dá a interpretação. No verso 38 ele diz, no finalzinho ao rei, na última frase do verso 38, tu és a cabeça de ouro. No estudo da lição sabatina, nos mostrou que esses impérios eram respectivamente Babilônia, a cabeça de ouro, que reinou de 605 a.C. a 539 a.C. A Medopécia, 539 a.C. a 331 a.C. A Grécia, do ano 331 ao ano 168 a.C. E Roma Imperial, do ano 168 a.C. até 476 de nossa era. Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição de Roma Imperial. Agora, como sabemos que essa profecia trata desse império? Porque a lição ensinou, mas aqui na Bíblia não está relatando, só fala de Babilônia, que ela cairia aparentemente. Mas conforme a interpretação historicista, vemos que a profecia se encaixa perfeitamente nesses tempos históricos. Mas Daniel não sabia disso. Ele não viveu no nosso tempo, ele estava no tempo dele. Ele sabia apenas que o primeiro reino era a Babilônia, porque a interpretação lhe foi dada. Verso 38, no finalzinho do capítulo 2 diz, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Foi o que ele disse ao rei. Mas os outros reis até então não havia sido revelado nesse sonho. Foi-lhe revelado posteriormente nos capítulos 7 e 8, no ano de Belsazar, que era neto, ou era bisneto de Nabucodonosor, como rei de Babilônia. Agora Daniel sabia qual seria o reino que iria derrotar a Babilônia, assim eu creio, por conta das profecias que já havia sobre a queda de Babilônia e sobre quem iria derrotá-lo, como está relatado no capítulo 51 de Jeremias, depois vocês podem ler em casa, e também em Isaías, no livro de Isaías, por exemplo. Por isso, a importância e a necessidade que temos de estudar as profecias hoje. E agora chega, onde, nos nossos dias, Outro detalhe,